Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim não sair do lugar? Já teve a sensação que parece que você entrou num carro e caiu em um buraco, esse carro atolou, que você acelera, mas o carro responde, o motor responde, as rodas giram, mas quanto mais você acelera, mais você se afunda, ao invés de andar e avançar, você fica mais preso? Talvez seja exatamente assim que você esteja vivendo. Você trabalha, não deixa de trabalhar, cumpre com seus compromissos. Você continua lutando, não desiste das lutas, não desiste dos objetivos. Você ora, tem alinhamento com Deus, que é uma das coisas mais importantes. E você não para de tentar, você não desiste. Mas quando você olha para a sua vida, você faz uma pergunta: por que que eu continuo fazendo tudo certo, mas continuo no mesmo lugar? Não saio, continuo parado. Hoje eu quero conversar, eu quero te mostrar para você que existe uma prisão que poucas pessoas percebem. Ela não tem grades, ela não tem corrente, mas prende milhares de pessoas. É a prisão da estagnação. E o mais importante, o Senhor Jesus, no tempo do seu ministério, encontrou uma pessoa que estava vivendo assim, talvez como você esteja vivendo hoje. Hoje, damos início ao terceiro episódio da série Refém das Emoções. E a conversa de hoje é sobre o tema preso dentro de uma perspectiva de estagnação. No capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, conta uma história de um homem que estava enfermo havia 38 anos. É isso mesmo, 38 anos. Já parou? Já pensou nisso? Já imaginou isso? 4 décadas olhando para o mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, as mesmas pessoas, vivendo a mesma rotina. Isso mexe completamente com qualquer pessoa. Não existe um ser humano que isso não impacta a vida dele. Sabe por quê? Porque chega um momento em que a pessoa deixa de acreditar que a sua vida pode mudar, e é exatamente aí que nasce uma perspectiva estagnada. Parou. Ele não acredita mais que Deus pode fazer algo novo. Perdeu a fé em si mesmo, já não acredita mais em si, e perdeu a fé também em Deus. Ele apenas aprendeu a sobreviver. Eu chamo isso de vegetar. E existem pessoas que vivem assim. Olhando para aquele cenário, você pode dizer para mim assim: mas Cleiton, eu não estou preso fisicamente. E eu posso concordar com você, mas pode existir alguma área da sua vida que se encontra estagnada dessa forma, paralisada, paralítica por completo. E você foi trago pelo Espírito Santo para esse vídeo, para que você possa descobrir essa área que está estagnada e receber as ferramentas para você sair dessa estagnação. Sabe por quê? A estagnação começa muito antes de qualquer corrente prender seus pés. A estagnação, ela primeiro prende a esperança. Porque antes de alguém parar por fora, parar de fazer as coisas, normalmente já parou por dentro, ela já desistiu. E isso é muito perigoso, porque quando a esperança morre, a pessoa continua respirando. Ela não morreu fisicamente, morreu mentalmente. Sua mente já entregou, já jogou a toalha. Mas ela deixa de esperar, a esperança vai embora. Salomão, ele nos deixa um ensinamento muito maravilhoso, que ele diz assim, ó, lance o seu pão sobre as águas, porque com o passar do muito tempo, a achará. Descodificando para você, Salomão diz assim, ó, não perca a esperança. Tenha sempre esperança, independente da situação. Não perca a esperança. Agora, pense comigo, pense você dentro de um carro atolado. As rodas giram, a lama voa, o motor faz barulho, mas o carro não sai do lugar. Depois de alguma tentativa, é natural
que o motorista ele vai desistir. Não porque o carro perdeu potência, o carro tem potência, mas porque ele perdeu a expectativa de conseguir sair daquele lugar. Então, a desistência é algo para alguns natural. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas não desistem porque Deus desistiu dela, elas desistem porque passaram tempo demais olhando para o mesmo cenário. Alguns especialistas em crescimento pessoal, eles nos alertam sobre o ambiente, o lugar que estamos, e também nos alerta com qual tipo de pessoas nós temos que ter cuidado para não andar, para não copiar aquela pessoa e para não nos estagnar. Se for uma pessoa que não traga virtude para você ou edificação, se for um ambiente que deixa você estagnado. Isso é importante. Analisando a situação daquele homem, ele estava naquela situação. E é exatamente nesse momento que Jesus faz uma pergunta que muda completamente a direção daquela conversa que ele estava tendo com aquele homem. Uma pergunta que, olhando à primeira vista, parece até mesmo desnecessária pela pessoa que fez. Mas por quê? Porque ela revela onde estava a verdadeira prisão daquele homem. E qual era a verdadeira prisão daquele homem? Então Jesus, ele se aproxima daquele homem e a primeira coisa que Jesus faz não é um milagre. Jesus se aproxima e não faz um milagre imediatamente. Também não faz uma oração. Jesus não chega para ele e ora. Jesus chega para ele e faz uma pergunta: quer ser curado? Já parou, imaginou? À primeira vista parece uma pergunta sem sentido. Alguns falariam até a palavra de machucar. Mas Jesus está perguntando se ele quer ser curado. Como assim? Ele está enfermo há 38 anos. É claro que ele quer ser curado. Já parou para pensar por que Jesus, ao invés de orar, ao invés de chegar ali e conversar, ele chega e faz uma pergunta? Sabe por causa de quê? Jesus nunca faz uma pergunta sem motivo. Era preciso ter algumas informações. Ele fazia a pergunta para revelar o coração daquele homem, os sentimentos, porque muitas vezes o maior problema não é a situação em que a pessoa está, é a maneira como ela passou a enxergar aquela situação. Entende? A maneira como que você enxerga é muito mais importante do que a situação atual que você está. Jesus, ele não chega fazendo, ele chega perguntando, porque a decisão pessoal não era dele, a decisão pessoal era da pessoa. Por isso que Jesus não podia chegar e já imediatamente começar a mudar ou a fazer. A pessoa que tinha que decidir. A resposta do paralítico é o que mais me surpreende. Observe que ele não responde à pergunta. Jesus perguntou: quer ficar curado? O paralítico não responde. E aí? O que ele começa a dizer? Senhor, não tem ninguém que quando o tanque é agitado me ponha nas águas. E quando estou indo, desce outro antes de mim. Percebe o que aconteceu ali? Jesus perguntou sobre o futuro e o homem respondeu falando do passado. Jesus perguntou sobre possibilidade e o homem falou da impossibilidade. Jesus apresentou uma oportunidade e o homem apresentou uma justificativa. Aqui nasce a estagnação. Percebeu? Parecia uma pergunta sem sentido, quanto mais da onde vinha ou de quem vinha que era que perguntava. É aqui que muitas pessoas ficam presas, ficam totalmente presas. Elas já não enxergam mais as possibilidades, só conseguem enxergar explicações, dizendo assim: eu não consigo porque a minha família, eu não consigo porque a minha infância foi difícil, eu não consigo porque minhas condições financeiras não deixam, eu não consigo porque ou sou muito novo, ou sou muito velho, ou estou de meia idade ainda, ou diz, eu não consigo porque ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém me enxerga, me ignora. Entende? E sem perceber, passa anos repetindo a mesma resposta.
anos e anos e anos e anos repetindo a minha resposta. Lembra do carro atolado? Chega uma hora em que o motorista nem tenta mais sair do lugar, fica estagnado. Não porque o carro ficou pior, o carro estava na mesma situação, mas porque ele acreditava que não adiantava. Ele olha para a lama e conclui: não tem jeito. O carro continua com motor, o carro continua com direção, mas a convicção do motorista mudou. E quando a convicção muda, a atitude também muda. A convicção da pessoa mudou, a atitude também vai mudar. E é exatamente isso que a estagnação faz. Ela não tira primeiro a capacidade, não tira, ela tira a perspectiva. Quando eu falo perigo, eu quero falar para você de princípios. E princípios são leis espirituais, e leis espirituais não são só para aqueles que têm alinhamento. Leis espirituais são para todos, para que Deus continue sempre no lugar dele de direito, que é de um Deus justo. Então, existem princípios. E a estagnação é perigosa porque faz a pessoa aceitar como permanente aquilo que Deus nunca disse que seria definitivo. Percebe? Ela transforma uma frase em identidade, uma luta em destino e uma dificuldade em sentença, sendo que Deus não sentenciou ela. Mas Deus nunca chamou você pelo problema que você vive. Deus não olha o problema, vou chamar fulano de tal porque o problema dele é gigantesco. Não. Ele continua chamando você pelo propósito que preparou você para essa existência. Entenda, por mais que você possa não acreditar, há um propósito de Deus para que você possa existir nesse plano físico. Aqui cabe falar da síndrome da Gabriela. Tem pessoas que pensam assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só que a Bíblia diz o contrário. Não é isso que a Bíblia fala. Não é assim que Deus te chamou para viver ou para estar. Não sentencie a situação que você está vivendo hoje, porque não é o fim da sua história, não é o momento que Deus te chamou para viver a vida inteira. Talvez hoje Jesus está fazendo a mesma pergunta para você. Você quer realmente mudar? Porque mudar exige mais do que deseja. Mudar exige muito mais do que um desejo. Desejo existe deixar para trás a mentalidade que manteve você preso por tanto tempo nessa situação. Enquanto a mente continuar paralisada, a vida terá dificuldade de avançar. Aí, repetindo, só para que você possa se localizar, você pode não estar paralisado fisicamente, mas algumas áreas da sua vida pode estar paralisada há muitos anos e você já desistiu de fazer com que ela avance. Então acontece algo extraordinário com aquele homem, tá? Jesus não entra em discussão com ele, não discute, não responde à justificativa, não debate com aquele homem. Jesus é educado. Ele ouve e não fala nada, fica em silêncio, só esperando ele terminar. Ele libera apenas uma palavra que mostra que Deus sempre começa a transformação chamando a pessoa para uma nova direção, sempre. Deus ele é especialista e Deus não erra. Por isso a necessidade de termos um alinhamento com Deus. Depois de ouvir toda a justificativa daquele homem, toda a desculpa, Jesus responde, melhor dizendo, Jesus não responde nenhuma delas. Isso me chama uma atenção, porque Jesus não respondeu, ele ouviu, mas não respondeu. Entende? Já falei aqui muito sobre oração. E você pode procurar nos vídeos aqui no canal sobre oração, que você vai entender um pouco disso. Jesus não responde a pergunta. Jesus fez isso com você. Jesus não pergunta quem fez isso com você, melhor dizendo. Há quanto tempo você está aqui? Jesus não pergunta. Qual é a desculpa? Ele também não diz, você tem razão. Jesus não fala nada, só escuta. Ele simplesmente diz para aquele homem, levante,
tome a tua cama e anda. Jesus só dá uma ordem, e a ordem é essa. Como alguém que não andava há 38 anos pode simplesmente levantar e andar? Como? Porque Jesus não estava apenas falando com as pernas daquele homem, com o estado físico. Ele estava falando com aquilo que havia dentro dele. Havia ficado paralisado por dentro. Primeiro, Jesus entendeu a situação ao ouvir e deu aquela ordem: levante e anda. Existem princípios espirituais. Antes do milagre aparecer do lado de fora, antes dos olhos ver, Deus confronta aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Percebe? Porque existe um momento em que Deus não muda primeiro a circunstância. Jesus não mudou a circunstância daquele homem. Ele mudou a maneira como nós nos posicionamos diante dele. O nosso posicionamento, como você se posiciona, vai ser importante para a resposta que você busca. Voltando ao carro, analisando, imagine que alguém experiente chega naquele local. Fala para o motorista, vire o volante para o lado direito. Ele vira. Agora tira o pé do acelerador. Ele tira. E agora acelera. E quando ele faz isso, o carro sai do lugar. O motorista poderia responder, isso não funcionará, não vai dar certo. Ou poderia confiar e obedecer. Obediência é um princípio bíblico. Resumindo, a obediência é uma lei espiritual. Perceba uma coisa, meu amigo. O carro não sai porque o motorista entendeu tudo. O carro sai porque ele decidiu obedecer a alguém que tinha mais experiência que ele. Na vida espiritual acontece da mesma forma. Nem sempre Deus explica primeiro. E isso você vai conseguir entender. Mas muitas vezes ele pede confiança. Imagine, o ministério de Jesus. Jesus chegou para os seus discípulos e disse, lance a rede ao mar do lado direito. Chegou para pessoas experientes, trabalhadoras. Falou para Pedro, Pedro, vai em tal lugar, lança a linha ali, ele vai pegar um peixe, você vai pagar o imposto por mim e por você. Entende? Jesus estava ensinando a pessoas que tinham mais experiência com ele, olha só, do que ele. Jesus era carpinteiro, Pedro era pescador, alguns dos seus discípulos eram pescadores. Jesus estava dando lições a eles na área que eles tinham propriedade. É aqui que existe algo. Existem situações para que você possa sair dela que você tem que ter humildade. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos sentir superiores aos outros, certo? E quando isso acontece, os aconselhamentos chegam e entram, e muitas das vezes na situação que nós temos uma maior propriedade, as pessoas nos trazem ensinamento e direcionamento que vai nos fazer sair da situação que estamos. Então, a obediência é um princípio e devemos nos guiar por ela. Agora pense comigo e faça uma pergunta juntamente comigo. Essa conversa. Sabe o que mantinha aquele homem preso? Não era apenas a enfermidade. Era a dependência de um único caminho. Ele acreditava que sua cura só poderia acontecer se alguém colocasse ele no tanque. Percebe? Ele só via uma coisa. Mas Jesus mostrou que Deus nunca fica limitado aos caminhos que nós imaginamos. Às vezes passamos anos esperando que Deus haja de uma maneira, enquanto Ele já está diante de nós, querendo agir de outra forma. A resposta muitas das vezes não chega como queremos, chega de outra forma. Eu poderia compartilhar a experiência com vocês aqui, mas para que essa conversa não fique longa, eu não vou compartilhar. Observe, tenha sensibilidade. Observe a situação que você está e não busque resposta em um lugar só. Porque talvez você esteja dizendo assim, quando alguém me ajudar, quando a oportunidade chegar, quando minha situação melhorar, quando as condições forem ideais. E vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes as condições não são ideais. Não existe estar extremamente seguro
Não existe estar extremamente seguro para você poder tomar decisões. Não existe. Sempre haverá, ou normalmente haverá, uma insegurança. E Jesus continua dizendo: levanta, porque há decisões que ninguém pode tomar por você, e há passos que ninguém pode dar por você. A decisão sempre é nossa. É nós que temos que decidir o que iremos fazer ou por onde iremos começar. A estagnação faz você acreditar que depende sempre de alguém. Sempre está dependendo de alguém. A fé faz você entender que sua maior dependência é de Deus. Entendeu? Quem é alinhado sabe que pode depender de Deus, mas que a decisão vai ser dela. As pessoas podem ajudar nessa caminhada, nessa decisão, mas elas nunca terão a fonte da sua esperança, nunca poderão ser a fonte da sua esperança. Ah, vou esperar que alguém vai poder me ajudar a sair daqui. Entenda, a sua esperança normalmente tem que ser depositada em Deus. Isso para quem tem alinhamento. Se você não tem alinhamento com Deus ainda, vida espiritual, espiritualidade, você precisa de ter, você precisa de se encontrar. O texto termina com uma frase que muda completamente a história daquele homem. Uma frase curta, mas poderosa demais, porque mostra que quando Jesus entra na história, aquilo que parecia impossível deixa de ser o capítulo final. Entende? Aconteceu o milagre. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. O que mais me chama a atenção não é apenas o milagre, é a palavra imediatamente. Tem muitas pessoas que querem sair da situação que está imediatamente, porque foram 38 anos esperando, foi muito tempo de espera. Mas bastou um encontro com Jesus para ela mudar a direção da história. Só o encontro com Jesus para a história dela mudar. E isso me ensina uma verdade muito importante. Não importa quanto tempo você esteja vivendo uma situação. Quando Deus decide agir, ele não precisa de tempo como nós levamos para chegar. Ele não precisa. Deus não é limitado ao tempo. Mas um princípio, o tempo da sua luta não determina o tempo do seu milagre. Ah, estou muito tempo aqui, então já vou receber o milagre. Não. Quem determina é Deus. Vai depender do que você se movimenta. Há pessoas que carregam uma dor por muitos anos e acreditam que ela nunca vai terminar. Mas a Bíblia nos mostra que Deus continua sendo especialista em transformar histórias que pareciam sem solução. Deus muda a sorte. Já falei de sorte nos vídeos que estão em vídeos aqui nesse canal, e você pode estar acessando para que você possa entender o sentido da palavra que fala que Deus ele muda a nossa sorte. Vou fazer com você aqui a última aplicação dessa analogia do carro. Lembra do carro lotado? Lotado? Lembra do carro atolado? Imagine depois de muito tempo preso, ele finalmente sai. Partiu depois das orientações de alguém experiente. O motorista olha para trás e percebe uma coisa: o lugar onde ele estava preso continua o mesmo. Isso é importante. A lama continua ali, mas ele não está mais nela. Percebeu? É isso que Jesus faz. Nem sempre ele muda o cenário primeiro, ele muda a posição da pessoa, muitas das vezes. Quem está preso agora está caminhando. Percebeu? Às vezes você está num lugar esperando que as melhores possibilidades serão ali, as melhores portas serão ali. Às vezes você está num relacionamento que você pensa que já deu, mas você não entendeu que já deu. Às vezes você está em um lugar que você pensa que ali que você vai avançar. E muitas das vezes Deus vai tirar daquele lugar. Você tem que sair e você vai olhar, o lugar continua lá. Mas você já está em outra direção, você já está em outro caminho. E muitas das vezes
É isso que você não enxerga. Mas hoje Deus te trouxe aqui nesse vídeo para que você possa entender a sua realidade atual e saber a direção que você precisa de tomar para que você venha a avançar, não continuar parado. Talvez hoje você tenha parado de sonhar. Um dia eu parei de sonhar. Estou aqui porque eu voltei a sonhar. Talvez você tenha parado de acreditar. Eu também já tinha parado de acreditar. Eu também tinha parado de tentar e voltei. Estou aqui. Talvez você esteja na mesma situação. Parou de sonhar, parou de acreditar e parou de tentar. E você precisa. Você se acostumou com a situação que está vivendo. Deus não chamou você para viver assim, dessa forma. Deus não chamou você para sobreviver, viver dessa forma. Deus chamou você para caminhar, tá? Precisa de tomar decisões. Talvez seu corpo esteja saudável, de fato, mas seus sonhos estão paralisados. Seus projetos estão paralisados. Talvez sua vida esteja seguindo em frente, mas seu coração ficou preso em um lugar que Deus já mandou você deixar. E seu coração ainda está lá. Talvez você esteja esperando alguém fazer por você aquilo que Deus já disse ou já lhe deu condições para você fazer e você continua esperando por alguém para te ajudar nisso, sendo que é para você, a decisão é sua. Hoje Jesus continua fazendo a mesma pergunta. Quer ser curado? Você quer continuar na situação que você está? Ou você quer sair? Ou você quer sair dela? A ordem de Jesus é sempre a melhor. Levanta e anda. A estagnação não é apenas ficar no mesmo lugar. Eu já falei sobre estagnação, a estagnação que puxa para trás. É acreditar que nunca será possível você sair dali. Isso é estar estagnado. Mas Jesus, quando entra na história, a esperança volta, de fato. A fé volta, a direção volta. E quem está preso começa a caminhar novamente. Porque Deus nunca preparou uma vida de estagnação para seus filhos. Nunca. Ele preparou uma caminhada. Não é que tudo vai dar certo, sempre você não. Mas você precisa de continuar caminhando. Entendeu? Não continuar estagnado. E isso é importante. E faz parte da vida de todas as pessoas. Caminhar, se movimentar, agir, tomar decisões e absorver o processo. Agora eu quero te fazer um convite. Se hoje você percebeu que está vivendo preso dentro de uma perspectiva de estagnação, tome uma decisão diante de Deus. Não aceite permanecer onde Jesus já disse que você pode sair. Faça um alinhamento com Ele. A mudança pode não acontecer da noite para o dia, em todas as áreas da sua vida, ou do dia para a noite, mas ela começa quando você decide obedecer à voz de Jesus. Eu quero orar por você. Deus, nesse momento, eu peço pela Aquiles, Pai, que se encontra há muito tempo acorrentados, estagnados, que até desistiram da vida, desistiram do futuro, desistiram de coisas novas. Aqueles que nesse momento podem estar até pensando em tirar a sua vida porque não encontra solução. Espírito Santo, eu te peço, venha desacorrentá-los. Venha, Senhor, dar força àqueles que precisam de força, água para aqueles que precisam de água, esperança para aqueles que precisam de esperança, Deus. Porque Tu és aquele que nos guia, aquele que nos sustenta, aquele que muda, Senhor, os quadros e a história, quando ninguém mais, Senhor, tem a perspectiva de sair daquele cenário. Mude a realidade, ilumine, Senhor, a vida, abra os caminhos para que as pessoas possam conseguir enxergar e escolher não viver mais da forma que estão vivendo. Eu ministro, Deus, uma chave de libertação, de transformação, de esperança, no nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada pessoa, Deus, que está ouvindo ou assistindo este vídeo dentro dessa conversa de transformação, dentro dessa conversa de esperança, dentro dessa conversa de libertação. Que o quadro da sua vida não venha a ser mais o mesmo, que os momentos que estão vivendo sejam apenas temporários, Deus, e que uma nova história se inicie na vida de cada um. Eu profetizo neste momento
no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu quero te fazer um pedido. Se essa mensagem ou essa conversa, melhor dizendo, falou ao seu coração, escreve aqui no comentário, nos comentários aqui, deixa um comentário. Se você chegou até aqui, escreva: hoje eu decidi levantar e caminhar. Escreva que eu vou saber que você chegou até aqui. Eu gosto de ler os comentários, vou estar agradecendo a Deus por sua vida e orando. Todas as vezes que eu estiver lendo e respondendo, vou estar orando por você. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like. Quando você curte, o YouTube entende e faz com que essa mensagem, essa conversa chegue para mais pessoas e abençoa mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de ouvir essa verdade que você ouviu aqui. Talvez tenha uma pessoa que precisa de ouvir o que você ouviu aqui e através de você, Deus vai fazer essa mensagem chegar até ela. Se inscreva nesse canal, porque assim você ajuda esse canal a crescer e me ajuda a manter aqui essa conversa e todo o direcionamento que Deus tem me dado para poder entregar para a sua vida. Ainda temos muito episódio pela frente. E acredito que Deus continuará falando profundamente ao nosso coração através dessa conversa. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo episódio.